Todo mundo comigo? Estamos indo para a regra número 5. Adriana, agora eu quero me aprofundar no pré. Então, agora você já tem condições de pesquisar. Por exemplo, ó, vem, ó, Adriana, e aí? Eu falo assim, ó, com parcelas pré-fixadas. Não, pergunta. Eu não vou ficar aqui também, senão a gente vai ficar a noite toda com curiosidades, eu quero ensinar você a resolver questões, tá bom? Então agora você já tem condições até de pesquisar. Por exemplo, as pessoas falam parcelas pré-fixadas. Infelizmente não vai poder falar assim. São prefixadas. E aí você vai gravar junto, entendeu? Agora, ó, prefixada e pós-fixada. Olha como é a pronúncia. Quando você não souber pronunciar, é que vai ser o problema. A pessoa que pronuncia pré-fixada coloca hífen, entendeu? Só que a pronúncia é prefixado. Então você fala assim, ó, as parcelas são prefixadas. Ou é como prefixo, você não fala prefixo, prefixado. Por que que com prefixo você fala certinho e quando é parcela você fala pré-fixada? Não, é o mesmo caso. Então a pronúncia é ato, né, fraco, e quando é fraco você já entendeu, aglutina. Já o pós não, aí você não fala assim, ó, a pronúncia correta não é pós-fixado, como é pôs-por. Você tá entendendo? Não é pôs-por. Tá entendendo a lógica? Se fosse, ó, se a pronúncia fosse pós, aí seria pós-fixado, tudo junto. Só que a pronúncia correta é pós-fixado. Então agora, qual vai ser o seu dever de casa? Sempre que você tiver dúvida no pré e no pós, pre e pós, você vai pesquisar para saber. Aí você vai para o Volpe, por exemplo, foi ao Volpe, se tiver acento, então é pronunciado de maneira tônica. Lembra que eu disse que o tônico é sempre com acento? Se não tiver acento, é átono, aí é junto. Outra coisa, quando vem com acento é sempre separado. Então, pós-fixado, olhe para cá rapidinho, ó. Então você que está assistindo essa aula, eu ia não gravar o que eu estou falando, mas quem vai editar a aula, mantenha, tá? Porque o aluno que vai assistir a aula gravada vai querer saber. Por exemplo, você fala assim, ó, tudo é prefixado. Ah, rentabilidade, ó, rentabilidade. A rentabilidade, muito comum as pessoas perguntarem, a rentabilidade é pré-fixada? Não, ela é prefixada. Tá, mas ela também pode ser pós-fixada. Tá bom? É isso. Agora vamos para a regra número 5. A regra número 5 é aquela regra das situações, presta atenção ao que eu vou falar. Que isso? Aqui. Não sei. Ó, então vem. Ó, a regra número 5 é aquela situação das lembra aquelas palavras compostas que você estudou na escola? Lembra? Se não lembra, ferrou. Ó, navio escola, segunda-feira, tio avô, obra-prima. Entenda que na regra 5 entram os compostos, os nomes compostos. O que são nomes compostos? São aqueles formados por mais de um radical. Já não é mais uma situação de prefixo. Já não são os prefixos da regra 1. São dois elementos que se unem. Dois elementos que são, normalmente, substantivo, adjetivo, verbo, numeral. Entendeu? São classes, substantivo, adjetivo. É um substantivo que se une ao adjetivo. Médico, cirurgião, dois substantivos. Couve-flor, dois substantivos, a couve e a flor. Então, quando você tem a união de substantivos, ou substantivo com adjetivo, obra-prima, ou numeral com substantivo, primeiro-ministro, nessas situações, a gente tem aquilo que a gente chama de compostos. Os compostos, agora, já não são mais prefixos, são dois elementos que se unem e, por isso, aí pense na lógica. Eles têm, aqui entre nós, eles são fortes igualmente. É um substantivo com outro substantivo. Então, se eles são fortes,
Eles se repelem. Ó, eles não se aglutinam, eles mantêm a sua individualidade, se repelem, por isso hífen. Essa é a lógica, entendeu? Tio-avô, por que que não vai juntar? Porque os 2 são não há um prefixo. Essa é a lógica, entenda, cara, tem muita lógica nessas regras, porque aqui você estava falando de prefixos, ó, mini, alto, ante, são os carinhas que são mais fraquinhos. Por isso que quando eles encontram vogais iguais ou H, aí você vai usar o hífen, mas em qualquer outro caso você junta, eles são fraquinhos, são prefixos ou falsos prefixos. Já na regra 5, eu não estou unindo um prefixo a um radical, eu estou unindo elementos que têm o mesmo nível de força. E por isso eles se repelem. Então é por isso que, no acordo ortográfico, o que se convencionou é dizer que os compostos continuariam com o hífen. Claro que há exceções. Então, ó, emprega-se o hífen nos compostos formados por substantivo, adjetivo, numeral, verbo. Tio, avô, são 2 substantivos. Hífen. Decreto-lei, 2 substantivos. São os nomes compostos, são os substantivos compostos, que são formados por. Ó, guarda é verbo, guardar. Não é um prefixo. Guarda não é prefixo. Guarda é verbo. Guarda noturno. Guarda noturno, guarda é substantivo. Guarda-chuva, guarda é verbo. Guarda noturno, para pensar. Esse guarda é o guardinha. É um substantivo seguido de um adjetivo. Guarda-chuva é um verbo seguido de um substantivo, chuva. São fortes, por isso se repelem. Hífen. Entendeu o raciocínio? Tudo bem? Então, nesses casos, usa-se o hífen. Tá bom. Ó, esse exemplo não faz parte da regra 5. Eu só coloquei aqui por causa de uma dúvida do chat. Como eu disse a você, a maior parte das questões de concursos, a maior parte estará ou na regra 1 ou na regra 5. A regra 5 dá conta aí da maior parte, porque são os nomes compostos. O problema da regra 5 são as exceções. Eu não vou te enganar. Nem posso, porque nem a culpa minha para que eu te enganaria, tá? O problema da regra 5 são as exceções, mas eu organizei de uma maneira bem lógica para você ter de decorar o mínimo possível. Vem. Então, na regra 5, o normal é usar o hífen, tudo bem? Só que existem situações que são excepcionais. E qual é a lógica? O que eu posso achar de lógica nisso? Para que você memorize mais tranquilamente. Presta atenção agora que a gente está chegando ao final. Em nomes compostos formados por locuções, é assim que o acordo ortográfico fala. Quando for uma locução, você, em geral, não vai empregar hífen. Bom, primeiro que esse em geral foi um horror. Eu me lembro de que quando houve a aprovação, né, do acordo ortográfico, em geral foi horrível. Muito criticado esse em geral, porque o em geral foi uma maneira que se encontrou de dizer há exceções. Porque em geral você está dizendo que haverá casos particulares. Tá. E o que quer dizer locução? Como assim? Veja, locução são expressões. Aí eu vou te dar uma dica. Quando houver expressão com elemento de ligação, preposição, tá vendo? Essas locuções, elas vêm com elemento de ligação. Pense que o elemento de ligação, que nesse caso aí é a preposição, já está fazendo o papel do hífen. É como se dissesse assim, por que eu vou usar o hífen já que a preposição já está fazendo aquele papel? E é por isso que eles dizem que as locuções com elemento de ligação. Com elemento de ligação, você não vai usar o hífen. É por isso que fim de semana é sem hífen, porque a preposição de já está fazendo o papel do hífen. Para que eu vou colocar hífen? Antes não, antes tinha. Antes fim de semana era assim. Ah, vamos curtir um fim de semana. Hoje não. Ó, hoje é sem. E aqui, ó, outra coisa que eu quero aproveitar e falar. Fim de semana, final de semana, qual é a diferença? Quando você fala fim de semana, é a forma preferencial, tá? Porque é mais formal. Então, essa é a melhor forma. Final de semana, quando a gente fala assim, ah, eu vou curtir um final de semana.
Não está errado. Tem gente que fala: "Ah, tá errado". Não está errado, porque é o final da semana. Errado seria se você colocasse hífen, não pode colocar hífen em nenhuma das 2 situações, porque já há elemento de ligação. Só que final de semana não é uma locução, é o final da semana. E fim de semana é uma locução. Por isso que o ideal é usar fim de semana. O que eu quero dizer é o seguinte: o que que é locução? Entenda, pura lógica, se entenda. Na locução, o que que acontece na locução? Na locução, aquelas palavras que compõem a locução, quando é locução, os elementos que compõem, eles deixam de ter uma vida independente. Eles passam, é como se locução é casamento. Pensa assim. Ó, existe uma lógica na locução que eu gosto de mostrar que é locução é casamento, mas é um casamento à moda antiga. É um casamento em que hoje já se não se faz mais isso, ainda bem. É um casamento em que se perde a individualidade, em que se une tudo. Pensa assim, é casamento à moda antiga. Locução é casamento à moda antiga, ou seja, só vai ser locução, considerado locução pela gramática, se aqueles elementos passarem a compor uma nova realidade. Então, por isso que fim de semana é locução e final de semana não é locução. Os dois, sem, ó, de qualquer maneira, fim de semana é sem hífen. Mas aí explico por que que o primeiro é melhor, porque é uma locução. Ó, deixa eu colocar aqui, ó. Como assim locução? Locução é casamento à moda antiga, ou seja, as palavras, elas passam a representar algo único. Você já não olha para cada um independentemente. Você não olha para o fim de semana. Fim de semana é uma coisa só. Tanto é que hoje as pessoas falam: "Fim de, vamos curtir um fim de". Tanto virou locução que passou a ser finde. E tá tudo bem. Então, quando a pessoa escreve finde, eu falo: "Ah, que legal, finde". Ó, escreveu finde por quê? Escreveu finde porque pegou uma locução, a tendência é essa, uma locução virar uma palavra, porque as palavras se unem tanto que passam a gerar novos vocábulos, são os neologismos que caem nas provas da FGV. Tudo para mim é questão de prova, você vai ver. Entendeu? Aí você fala assim: "Vamos curtir um finde". "Ah, tá falando errado". Não, finde veio de fim de semana. E como fim de semana é uma locução, é natural que se aglutinem. Entendeu? Mas, ó, sem hífen. Por quê? Porque já há a lógica de não haver hífen é já haver um elemento de ligação. Anotou aí? Ou seja, a preposição, ela faz o papel de elemento de ligação. Ela já liga, por isso é sem hífen. Você está assistindo a aula de emprego de hífen. São 5 regras. Estamos fechando. Estamos fechando. Essa é a quinta e última regra. Eu juntei as questões de prova em 5 regras, mas você tem que anotar para ficar com o material completinho e depois você vai voar, que isso aí você vai, o que vier de novo vai ser lucro, que você vai acrescentar a essa lógica das 5 regras. Mas presta atenção, não acabou não, olha para cá, ó. Então, a lógica é: o que que é locução? Locução é casamento. Quando é que as palavras formam locuções? Quando elas casamento, por quê? Você olha para o todo e não para as partes. Casamento com comunhão total de bens, tá bom? É isso que eu quero dizer. Casamento sem individualidade. E aí, por isso que são consideradas locuções. Locuções são expressões, as palavras se unem e passam a indicar uma única realidade. Beleza, casamento. Tá, entendi, Adri. Tá, nas locuções em que houver uma preposição, elemento de ligação, são locuções, por exemplo, fim de semana é locução. Por quê? Porque fim de semana é uma coisa só, já deixou de ser o fim de semana. É diferente de final de semana. Final de semana não é locução. Como assim? Final de semana não é locução, é o final da semana. Final de semana não é locução. É isso que eu quero dizer, sabia? Veja se essa ficha cai. "Ah, Adriana, tá errado dizer final de semana". Não, mas você está dizendo que você está no final da semana. Você já não está mais usando a expressão, entendeu? Vou até colocar a cor aqui para você entender. É muita lógica isso. Final de semana
Não é locução. É o final da semana. Você tem um substantivo final, uma preposição e outro substantivo. Então, quando eu digo assim: "Ah, o final de semana está sendo pesado", eu posso estar falando de uma quinta-feira. E tá tudo bem, porque eu estou indo para o final. Aí você vai dizer: "Para mim não é final não, minha filha. Para mim final de semana é só quando chega o sábado". Tá bom, porque isso não é uma locução. Agora, fim de semana é uma coisa só para todo mundo. Então você vai ver a diferença de locução para não locução. Houve uma questão da FGV agora para o TCE Tocantins, que ela perguntava, e eu comecei a aula com isso hoje. Segunda-feira é um composto. Agora, se eu digo segunda-feira, já não é mais um composto, porque já não é mais um casamento. Composto, locução, são casamentos. Pense assim, você vai ver isso na questão da FGV. Primeiro, pense no mantra. Composto. Adriana, como assim composto é casamento? Composto, os nomes compostos. Guarda noturno. Quando você fala é um decreto-lei, você já nem pensa mais no decreto e na lei. É um decreto-lei. Composto, locução, são casamentos. Você une os vocábulos que passam a identificar uma nova realidade. Agora, por que fim de semana não tem hífen? Porque é um casamento, é um composto. Só que tem uma preposição ali que já faz o papel do hífen. Entendeu? Nos compostos, que são casamentos, você vai usar o hífen. Só que se houver preposição, a preposição já faz o papel do hífen. Tudo bem? Por isso, fim de semana, cão de guarda, cor de vinho, tudo sem hífen. Só que o acordo diz que é em geral. Por que em geral, Dri? Pô, essa é a parte chata que eu te disse que havia e a culpa não é minha. Ó, em geral, por quê? Porque aí os caras, o que que eles fizeram? Eles ficaram anos discutindo isso. Ó, exceto em expressões já consagradas. Imagine as discussões que houve em função disso. Eles tiveram que criar exceções, sabe por quê? Exceções. Adriana, como assim exceções? Não era para não ter hífen, ó, água de colônia já não vem com preposição? Arco da velha, cor de rosa, mais que perfeito, pé de meia. Ao Deus dará, a queima-roupa. São locuções. Por que que tem hífen? Porque os gramáticos consideram expressões consagradas. Como assim consagradas? Eles decidiram que não iriam tirar o hífen porque todo mundo já usava com hífen. Essa foi aqui entre nós. Isso acabou com a nossa paz. Por isso que a gente está sempre pesquisando. Água de colônia não deveria ter hífen, mas tem por quê? Porque foi considerada expressão consagrada. Tipo, não tira o hífen não, porque as pessoas vão estranhar. Ai, por que que tiraram de fim de semana? Eu gostava. Você entende? Ficou muito de decoreba. Mas são sempre as mesmas. São sempre as mesmas. Por isso que eu fiz uma listinha aí para você. E agora eu tô fechando. Adriano, o que que você quer dizer? Eu quero dizer o seguinte, ó. A regra número 5 é a pior, porque ela tem 4 situações que eu vou agora organizar. Pegue a sua canetinha, porque se você não fizer isso, você não vai aguentar resolver o ritmo de questões que haverá aí. A partir de agora você vai resolver questões, mas tem que anotar. Olha para cá, ó, tô fechando. São 4 situações da regra 5. Vá numerando comigo, porque depois eu vou fazer um resumo e a gente fecha o vídeo. Como assim 4 situações? Bom, primeira situação, numere comigo, vá, pegue sua canetinha. Primeira situação. Primeira situação da regra 5 é a lógica dos compostos. Qual é a lógica? Os compostos, eles são um casamento, só que um casamento com separação de bens. É um casamento moderno, tá? Eles são um casamento moderno. Os compostos são um casamento moderno, ou seja, os cônjuges são fortes, os elementos são fortes, ou seja, eles se separam. Pensa assim, eles não se aglutinam. E quando eu digo elementos fortes, isso é uma lógica mesmo gramatical. Eles são fortes. Um não é menor do que o outro. Um não é menor do que o outro, porque um não é o prefixo do outro.
Oi, gatinha, quer ser o meu prefixo? Aí eu digo para você: "Não, eu quero ser o seu radical de um nome composto". Já inventei uma de balada, entendeu? É por isso, eu faço disso um laboratório. Entendeu? Chega assim: "Oi, gatinha". Então, se alguém chegar para você e perguntar se você quer ser, depois que você passar no concurso, obviamente, né: "Ah, você quer ser o meu prefixo?", você fala: "Não, prefixo não, porque eu não me aglutino com ninguém". Entendeu? Prefixo risco é o prefixo ser fraco. E aí, prefixo é uma luta, porque prefixo pensa assim, prefixo só se usa hífen se forem vogais iguais ou com H, lembra? Se não for nada disso, aglutina. Não, não quero me aglutinar com ninguém não, até porque eu vou ter meu contra-cheque. Aí você fala assim: "Não, e você vai querer dividir meu contra-cheque?". Não, não aglutino. Então vê, você não quer ser o prefixo na vida de ninguém, você quer ser um radical, você quer ser um elemento em condições de igualdade. Pensa assim, tudo na gramática é lógica. Por isso que os compostos, eles são fortes, igualmente fortes, então eles se repelem, eles se mantêm à distância por meio de um hífen, não vai aglutinar totalmente, cada um com seu contra-cheque. Viu? Já bolei aqui uma história. Então é isso, os compostos é um casamento moderno, são fortes, se separam, o hífen separa, entendeu? O hífen separa, não quero me aglutinar com ninguém. Pense assim, não quero me aglutinar. Tá bom, entendi. Essa foi, ó, lembra que a regra 5 ela tem 4 situações. Essa é a notícia ruim. Eu só falei de uma. Ó, a primeira situação é a regra em si. A regra em si é a maior parte dos casos. São 4 situações. A primeira já foi. E essa é a maior parte, a maioria das palavras de prova está aqui. A maioria dos compostos está nessa primeira situação. Tio-avô, decreto-lei, guarda noturno, navio-escola, obra-prima, é tudo radical que não se aglutina, porque são compostos. Mas aí vem, na regra 5, uma segunda situação. Qual é a segunda situação? Numere aí, ó, coloque número 2. Deixa eu mudar de cor para você visualizar, ó. A segunda situação, dentro da regra 5, é a situação tá fazendo o seu caderno? Aqui você vai fazer o seu caderno comigo, ó. A segunda situação é a situação em que houver preposição, que a gente chama de locuções com elemento de ligação. Quando houver, o que que é locução? Locução, você viu, locução é casamento. Ou seja, como assim casamento? Quando é que é locução e quando é que não é locução? Adriana, você vai ver, por exemplo, locução adverbial, locução adjetiva. O que que é locução? Locução é um casamento. São palavras que se unem. Foi isso que você entendeu da segunda situação. Elas se unem para formar uma nova realidade. Por exemplo, fim de semana é uma locução. Tá, entendi. Por que que é uma locução? Porque deixou de ser o fim da semana. Passou a ser uma ideia finde. Tá bom. Só que nas locuções, apesar de locução ser um casamento, quando há preposição, elemento de ligação, ela já faz o papel do hífen. A preposição, o elemento de ligação, já faz o papel do hífen. Então foi isso que você viu, ó. Então, se houver uma preposição, a tendência é não ter hífen, porque a preposição ocupa. Mas aí veio a terceira situação, que você vai ter de engolir, que são as expressões consagradas. Como assim? Consagradas por quê? Porque não se quis retirar o hífen. Eu e você pensamos, aqui entre nós, melhor teria sido que tirassem o hífen de tudo. Mas aí deixaram. Aí esse vai ser o seu problema em prova, tá? Então isso aqui é para decorar. Por quê? Porque a tendência é não ter. Só que esses você vai ter de decorar. Fazer o quê? Tá, e a quarta situação e última, desculpe, mas cai em prova, não estou colocando aqui à toa. Infelizmente, tem isso aí. Não se usa mais o hífen em compostos que já perderam a noção de composição. Existe uma lógica para isso. E isso vai te ajudar a decorar. O que acontece com esses
Aqui entre nós, isso aí foi muito criticado, porque aqui entre nós, alguns não perderam a noção de composição, mas tudo bem. Como assim? Eles passou a ser um casamento com comunhão total de bens, comunhão total de bens. Eles se uniram tanto que eles perderam a independência, a individualidade, a personalidade. Por isso, essa é a lógica de não usar o hífen, da aglutinação. Por exemplo, paraquedas. Por que sem hífen? Porque o que se entende é que paraquedas, ninguém mais pensa em parar a queda. Aqui entre nós, eu penso. Quando eu falo paraquedas, eu estou pensando em parar uma queda. Tipo, eu ia cair, mas aí eu tenho um paraquedas e não caio. Eu discordo, mas o que se convencionou é dizer que esses elementos se aglutinaram, e a lógica que eu estou te ensinando é essa, para fechar. Quando é que eu aglutino os compostos num casamento? Quando passa a ser casamento com comunhão total de bens, quando eles juntam tudo e deixam de, já não é mais paraquedas. Agora, paraquedas, eu sou contra paraquedas ter perdido o hífen. Para mim tinha que ter, que é parar a queda, tá? Mas pontapé, pontapé, pontapé faz sentido. Ninguém mais pensa em pontapé, ó, então, paraquedas. Agora você já está em outro nível, você já vai começar a criticar. Até para criticar, você tem que ter um nível bom. Agora você já chegou lá. Ó, paraquedas, pontapé, girassol. Girassol, aqui entre nós, girassol não era para ter hífen. Se girassol não fosse assim, seria assim, ó, pare para pensar, girassol, entenda a lógica. O que que você aprendeu hoje comigo? Que a regra 5, ela diz que os compostos, tô fechando o vídeo, olhe para mim. A regra 5 diz que nos compostos, os elementos são como num casamento moderno, eles se separam por hífen. Só que a quarta situação diz que, nesse casamento, pode haver uma aglutinação tamanha que cada um deixe de ser cada um e eles passem a ser uma coisa só. Então, girassol realmente faz sentido, manda-chuva também. Girassol e manda-chuva aqui entre nós. Não dá mais para pensar em gira e sol, né? Não faz sentido, porque não é girar o sol. Oi, sol, vou girar você. Entendeu? Então é muito legal entender que girassol não tem hífen. Por quê? Por que que girassol não tem hífen? Hein? Diga para mim. Girassol não tem hífen, Dri, por quê? São dois radicais, girassol. É um verbo, gira, e sol substantivo. Então eu uni dois fortes num casamento. Só que eles perderam a individualidade. E aí eles se aglutinaram num casamento com comunhão total de bens. Era uma vez a regra 5. E a regra 5, eu estou indo embora do vídeo e você está anotando. Era uma vez a regra 5. Lembra que em todas as regras eu fui dividindo em situações para você ficar com material organizadinho para você consultar? Então, quais foram as 4 situações? Vamos anotar? Regra 5. Tá. Compostos. Compostos são aqueles que são formados de substantivo, adjetivo, numeral, ou seja, são caras fortes. São 2 fortes, não é prefixo, um não é prefixo do outro. Quer ser o meu prefixo? Não, eu quero ser o seu substantivo. Ai, espera deixa eu anotar aqui rapidinho, gostei disso, ó. Um não é prefixo do outro, anote isso daí, que isso aí você não vai mais esquecer. Nesse caso, os 2 são fortes, um não é prefixo do outro, é um substantivo, um adjetivo, tudo bem? Tá. Então, ó, qual é a lógica? A lógica é que se eles são fortes, se um não é prefixo do outro, se eles são fortes, então o casamento, quando é forte, lembra do pós? Lembre sempre isso, essa é a lógica que eu gosto de trazer. Por exemplo, pós, pós-fixado, pós não é forte? Se separam. Prefixado, pre é fraco. Predeterminado é fraco, se junta. O problema é que a pessoa fala errado, fala pré, não é pre. Quando é fraco, junta. Quando é forte, se separa. Não esqueça isso. Tá bom. Aí, veja, como eles são fortes, eles se separam. Então, se separam. Vou colocar se separam que fica melhor.
Ou seja, essa é a primeira situação. Hífen. Deixa eu colocar aqui. São fortes. Vou colocar aqui embaixo, senão não vou conseguir colocar as 4. Se separam. Hífen. Tá? É por isso que tio, avô, navio escola, obra-prima, erva doce, tá bom? Então essa foi a primeira situação. Mas aí veio a segunda situação, que diz que se os compostos, tá comigo? Eu vou sair daqui, hein? Se os compostos, tá? Eu vou sair do slide, então anote. Se os compostos tiverem elemento de ligação, ó, mula sem cabeça, blá, 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 ou seja, preposição e afins, eles já fariam, esses elementos de ligação, já fazem o papel do hífen. O elemento de ligação já faz o papel, já liga, já faz o papel do hífen. Eu estou anotando até um macete para você não esquecer. Ó, já faz o papel, essa é a lógica. Se já faz o papel do hífen, então, nesses compostos, você tem ausência de hífen, sem hífen, tá? Então, o primeiro é com hífen, ó. Então, no primeiro caso, é com hífen, a maioria dos casos é com hífen, tá? Agora, ó, esses compostos aí, ele com elemento de ligação, sem hífen, tá bom? Então, é por isso que, deixa eu colocar aqui, ó, é por isso que navio e escola é um casamento moderno, os dois são fortes, cada um respeitando o seu espaço, com hífen, tudo bem? Tá, mas se houver elemento de ligação, por exemplo, fim de semana, aí a preposição de já faz o papel do hífen sem hífen, tudo bem? Tá, qual foi a terceira hipótese? A terceira hipótese, para acabar com a nossa paz, vou escrever assim, quer ver? Compostos com elemento de ligação mas que estão consagrados. Vou colocar assim, só que consagrados. Esse é um termo que você vai ver nas provas, então eu tenho que usar. Consagrado quer dizer, já tá, o uso consagrou, tipo, não vão mexer, não vão respeitar. Ó, eles são consagrados. Esses é uma listinha de meia dúzia, lista que tem que decorar, ó, que tem que decorar. Com o tempo você vai olhando para ela, tem que decorar, porque tem hífen. Entendeu? É isso. Então, foi aquela terceira situação lá que eu te mostrei, são os compostos com elementos de ligação, só que consagrados. O ideal seria que esse terceiro caso aí não existisse, tudo bem? Porque fazer o quê? Aí eles não retiraram o hífen, tá? Com o água de colônia, arco da velha, cor de rosa, mais que perfeito, tá? Por exemplo, mais que perfeito, não era para ter hífen, porque esse que mais que perfeito, esse que já faz o elemento de ligação. Quer ver ponto e vírgula? Cara, quer melhor exemplo do que ponto e vírgula e 2 pontos? Ó, olhe para mim, olhe para mim, olhe para mim. Eu sei que você já está ficando, mas é aula de hífen, é aula de hífen, eu estou aqui com você, pior que sem mim. Se comigo já é ruim, imagine sem mim. Então venha comigo, ó, 2 pontos tem hífen, depois do acordo ortográfico. Qual é a lógica? Hum. Use a lógica que eu te ensinei. Na pressão, eu quero que você me diga, olhando para a lógica que eu te ensinei. 2 pontos do sinal de pontuação que você estuda, 2 pontos. Tem hífen? É com hífen ou sem hífen? Você não tem um casamento moderno? 2 é prefixo de alguém? Não, 2 é numeral. Pontos é prefixo de alguém? Não, é substantivo. Então, eu tenho 2 carinhas fortes. São fortes que se casam e se respeitam. Então é com hífen.
cada um na sua. Tá bom. Agora, ponto e vírgula. E o ponto e vírgula? Então eu me lembro de que quando veio o novo acordo ortográfico, que não é mais novo, eu me lembro de que todo mundo ficou pau da vida, porque falou assim: "Cara, por que que um tem e o outro não tem? Por que que ponto e vírgula não tem mais o hífen, que tinha? Por que que perdeu?" Pela lógica do caso número situação número 2. O ponto e vírgula, o "e", já é o elemento de ligação. Ó, vou colocar aqui, ó, ponto e vírgula é exemplo de 2. Ponto e vírgula é igual a fim de semana. O "e" já faz o então não é só a preposição, por isso que a gente diz que, compostos com elemento de ligação. O elemento de ligação pode ser, ó, uma preposição ou até uma conjunção, a preposição e a con por isso que eu não falo preposição só, é elemento de ligação. Pode ser um "e". E ali ele já faz o papel, por isso que ponto e vírgula não tem hífen, o "e" já está fazendo isso. Não é uma expressão não é considerado consagrado, ou seja, eles seguiram o 2. O 3 não, o 3 tem que decorar, são aqueles casos em que há que se decorar, tá bom? Por fim, a quarta situação da regra 5. Lembra que eu disse que são 4 situações? Primeira situação, os compostos são fortes, se separam. Segunda situação, se tiver elemento de ligação, já faz o papel do hífen. Terceira situação, são consagrados, que têm elemento de ligação, mas tem que decorar. Eles têm elemento de ligação, mas fazer o quê? Tem que decorar, porque eles continuam com o hífen. Quarta e última situação, vou colocar aqui. A quarta situação, vou apagar aqui, tá bom? Que eu já te dei esse exemplo. Na quarta situação, ó, tô apagando aqui. E foi. A quarta situação é o casamento com comunhão total de bens, tá? O casamento com comunhão total de bens são compostos que perderam a personalidade, o contra-cheque, tudo. Que perderam a gramática diz que eles perderam a noção. Perderam mesmo, gente, só a pessoa perdendo a noção. Brincadeira. Ó, perderam a noção de composição. Eu vou colocar só a noção, né. Você vai colocar aí de composição, porque eles aglutinaram de tal maneira que já não é mais paraquedas, não é mais ponta do pé, é pontapé. Muito legal, né. E tudo isso eu brinco, mas é lógica. Existe essa lógica não é inventada por mim. A gramática tem uma lógica. Você entende? Que até isso tem lógica. Então por que que eles perdem o hífen? Porque, cara, eles já são uma coisa só. É tudo uma coisa eu vou escrever isso, porque eu não tenho vergonha de escrever nada. Na minha gramática eu não posso escrever essas coisas, mas na aula eu posso falar do jeito como eu quiser, né. Até na minha gramática eu falo conversando com você, é tudo uma coisa só. Comunhão total de bens, comunhão total. Já não é mais, ó, comunhão total de bens, já não é por isso que a gramática diz que não se usa o hífen. Essa é a lógica. Comunhão, tá difícil escrever comunhão aqui, total. Tudo junto, sem personalidade nenhuma. Girassol já não é mais o sol que gira. E que coisa linda, virou o girassol. É possível aglutinar e ser feliz. Era uma vez compostos. Eles nasceram e se casaram. A maioria manteve-se forte, com o hífen. Alguns usaram elemento de ligação. Usaram elemento de ligação que fez o papel do hífen. Então, tá, mas há casos em que há elemento de ligação, mesmo assim eles queriam o hífen porque já eram consagrados. Tá bom, mas houve aqueles que casaram e se aglutinaram de uma tal forma que você nem consegue mais dizer quem é quem. Estão todos num único vocábulo.